Oi, pessoal. Tô aqui agora ao vivo. Demorei um pouquinho mais para entrar, que eu tava com dificuldade aqui na minha internet. Mas eu vou me apresentar então. Eu sou conhecida como Daya, terapeuta integrativa, professora de yoga. Dou aula de yoga, comecei como voluntária na Unital, dando aula de yoga ali no projeto Paiê. Tive muito apoio da Eliana, lá da coordenadora da Pro Extensão agora dos cursos, né? E atualmente a gente está com curso, com inscrições abertas para o curso Yoga e Qualidade de Vida na Unital. E eu dou aula também no Centro de Práticas Integrativas e Complementares de Pindamonhangaba. Entrei com um projeto também aqui na Prefeitura de Pinda, estou morando em Pindamonhangaba agora, estou sempre entre Pinda e Taubaté. E num projeto onde eu consegui firmei um contrato de 12 meses com a Prefeitura de Pinda na área de práticas integrativas e complementares. Então eu dou aula de yoga também no CAPES, para saúde mental, meditação. Eu e outros terapeutas, a gente trabalha com Reiki, Ayurveda, levamos Shantala para o SUS. Aqui em Pinda está sendo um trabalho muito bonito. Mas por conta do Covid-19, a gente teve que agora suspender um pouco essas atividades para o isolamento social, para o bem de todos. Mas em breve a gente volta com as restrições necessárias. Então hoje a minha proposta é falar um pouquinho da importância das práticas integrativas para o combate à pandemia do Covid-19. Aí, primeiro, assim, eu queria contextualizar um pouco, porque muita gente ainda não sabe o que são essas práticas integrativas, né? E essas práticas, elas hoje a gente conhece como práticas integrativas e complementares, também como medicina tradicional e complementar. E elas começaram um pouco mais forte na década de 30 e 40, com reconhecimento social por parte dos antropólogos, que por conta de observar como a medicina popular, as práticas de medicina popular com as ervas atraíam, era muito usada por todo mundo, por sua própria conta e risco, eles começaram a viajar o mundo e perceber que isso era no mundo, em várias culturas. Todo mundo se utilizando das ervas e dos conhecimentos ancestrais. E daí depois esse movimento foi sendo cada vez mais reconhecido por ter muita proximidade com uma vida um pouco mais natural, mais próxima da natureza. Não uma natureza pura, mas um modo de vida, um estilo de vida alternativo. Daí vem também o nome de medicina alternativa. Alternativo no sentido de não ter tantas intervenções, né, do mundo. Na época estava começando a ter mais indústrias, a Revolução Industrial. Então eram pessoas que se aliavam um pouco a um movimento de contracultura até, que buscavam modos alternativos de produção, modos alternativos de viver, modos alternativos de manter relações sexuais até. Eram pessoas que buscavam o alternativo, dentre eles uma maneira de se cuidar e de se adoecer de uma forma alternativa também. Queria cuidados alternativos para a própria vida e para o cuidado de si. E aí veio o nome medicina alternativa. E tudo que é aliado a movimentos de contracultura, existe uma cultura de resistência também contra esse movimento. Aí começou o que a gente vê um pouco até hoje, essa resistência, né, da medicina mais ortodoxa, de modelo biomédico, com essas práticas integrativas. Mas é um movimento que não, ele veio para ficar, tá cada vez mais aí, cada vez mais as pessoas estão se dando conta
de que muitas intervenções médicas ortodoxas no modelo biomédico, às vezes causam mais prejuízos, às vezes, do que o próprio bem do ser humano. Mas a proposta da medicina das práticas integrativas é trabalhar em conjunto com a medicina ortodoxa. Mas para isso a gente precisa desse respaldo científico, né? E aí hoje eu vim aqui para mostrar um pouco isso também, que eu me deparei com os artigos, com os processos aí da Organização Mundial de Saúde. Estou com vários artigos aqui para dar uma lida para vocês, para citar, né? E aí, enfim, daí mas voltando um pouco na história, aí essa medicina que se chamou alternativa, lá para a década de 80, passou uma tentativa de se aproximar da medicina mais ortodoxa do modelo biomédico. Como estratégia, mudou-se o nome, de novo, de medicina alternativa para medicina complementar. O que é algo que até o Nelson lá da Unicamp, que tem um laboratório de práticas integrativas e complementares, ele diz que é um pouco até não muito legal, né, essa tentativa, essa estratégia, no sentido de que parece que complementar é algo que é marginal, né? E é uma medicina tão importante quanto a medicina do modelo biomédico. Mas foi uma estratégia para aproximar um pouco mais, para a gente poder, para esses saberes entrarem mesmo no sistema de saúde. E foram os próprios médicos, enfermeiros, o próprio pessoal da medicina ortodoxa que se aproximando desses saberes, começaram a levar isso para dentro do próprio SUS. E aí, em 2006, culminou-se com a Política Nacional, né, de Práticas Integrativas e Complementares aqui no nosso país, onde foi a Organização Mundial de Saúde recomendando acupuntura, fitoterapia e várias outras práticas. Nesse ínterim, eu, enquanto ser humano em desenvolvimento, eu conheci as práticas integrativas em 2013, vindo morar aqui em Pindamonhangaba, lá na fazenda Nova Gokula, aos pés da Serra da Mantiqueira. Então, imagina, uma paulistana morava entre Augusta e Doc Lobo, 3 quadras da Paulista. Tive uma educação, estudei nos melhores colégios de São Paulo, muito pautado sempre, nossa educação muito pautada na ciência, né, na comprovação, no método cartesiano, positivista, que tem todos os seus méritos e que a gente precisa dele. Mas foi uma educação assim, né? Eu não era uma pessoa, por exemplo, que tomava chás, como eu tomo hoje. Eu era um pouco cética, mesmo porque eu vim de uma mãe, sou cria de uma mãe alopática. Mas a coisa foi se desconstruindo aqui de uma maneira muito natural também. E eu acho que isso que é o mais legal, porque eu fui experimentando na minha própria vida, no meu próprio desenvolvimento, essas práticas. E ontem, por exemplo, eu deixei de comprar um antibiótico porque eu tomei um chá de quebra-pedra, que foi recomendado por uma terapeuta ayurvédica, que eu tenho ela como mestre, e dá alguns cursos, inclusive, no meu instituto. Eu tenho o Instituto Daya Shakti, quem quiser acompanhar lá no Instagram. A gente organiza cursos também. E foi a partir da criação desse instituto, lá na fazenda, que eu comecei a me aproximar das práticas integrativas e complementares. Com um mestre que eu já conhecia há muito tempo, de professor de Ayurveda e Yoga, a gente começou com cursos de Ayurveda e Yoga na fazenda. E eu tinha uma busca, eu busquei, a minha primeira formação foi psicologia, né?
Foi uma graduação que eu já tenho. Dá pra gente fazer um estudo de caso sobre o meu próprio caso, porque eu comecei a estudar em 1994 no Mackenzie Psicologia e ainda não terminei. Mas eu tô tranquila hoje em dia em relação a isso, porque a vida é assim, né? A gente muda de cidade, acho que eu tenho um sangue meio cigano, cada hora eu tô num canto, eu tenho muitos filhos. E aí a gente vai fazendo tudo conforme tem que ser, né? A gente faz o que pode. E uma vez uma professora de psicologia me falou o seguinte numa aula, falou assim: Dani, porque eu sou conhecida por, meu nome é Daniela, né? Inclusive vocês vão ver lá na Unital, nas páginas dos cursos, vocês não vão encontrar Daia, vocês vão encontrar Daniela Maria Vitória de Araújo, que sou eu. Mas Daia é um nome espiritual, que significa misericórdia. E é um nome que eu recebi de um guru, é uma cerimônia de fogo linda, védica. Enfim, mas voltando, vocês podem começar, inclusive, a partir de mim, perceber as influências dos elementos no ser humano. Porque, assim, para as práticas integrativas e complementares, que muitas delas são medicinas que vêm lá do Oriente, por exemplo, a Ayurveda e medicina chinesa, a gente leva muito em consideração os elementos. É dito que o ser humano e o mundo material são feitos pelos mesmos elementos: fogo, terra, água, ar e éter. Éter você pode traduzir por espaço. Na minha constituição, a gente fala sobre constituição natural e o que a gente tá. E as doenças vêm de um desequilíbrio. Por exemplo, só para vocês entenderem, porque às vezes eu tô falando de uma coisa, daí eu vou para outra e depois eu volto. Faz parte da minha natureza, porque eu tenho muito elemento fogo e muito elemento ar. O ar, ele é volátil, entendeu? Uma mente rápida, vai, volta. Fogo me dá bastante intuição. É um elemento também muito espiritual, de transformação, de transmutação. Enfim, aí vocês podem começar a perceber um pouco tudo isso. A antroposofia usa muito isso. A antroposofia é linda, porque ela usa, inclusive, astrologia. Outro dia eu assisti na Unital, também uma palestra de medicina e espiritualidade no simpósio. O Dr. Rodrigo, lá de São José, falando sobre antroposofia. E eu fiquei, assim, apaixonada, porque unia tudo que eu amava. Enfim, mas então, eu estava falando de como eu me aproximei, né, das práticas integrativas. Foi lá na fazenda, criei meu instituto, vim de uma formação de uma busca pela psicologia, pelo autoconhecimento, o cuidar. E aí veio a Ayurveda e Yoga para minha vida como um avassalador no sentido bom da história. Só que eu olhava, olha só, hoje eu sou professora de yoga, amo yoga, dou curso de yoga, recomendo yoga para todo mundo, mas eu olhava às vezes aquele mestre, aquele senhor, né, dando aquelas aulas de yoga para os nossos alunos, eu falava, gente, mas eu nunca que eu conseguiria fazer isso, ficar parada assim. E vocês não sabem como eu amo e o bem que me faz. Mas para você ver como a gente acha coisas e na verdade quando a gente experimenta aquilo é que a gente pode dizer. A gente tem muito essa coisa do achismo, né, de julgar. A gente julga tudo e todos, é a tendência, né, da mente. E aí, quando você começa a fazer yoga, você experimenta o não julgar. Você não se julga, você se perdoa, você não julga ninguém. Você se torna, se você já era amorosa, grata, você se torna muito mais amorosa, muito mais grata. Inclusive, o Ayurveda, as histórias dessas medicinas são muito lindas. Eu falo um pouco mais de Ayurveda, de yoga, que eu amo, sou apaixonada. E eu posso falar mais sobre aquilo que eu conheço mais de perto, né? E quando a gente vai estudar essas coisas, a gente tem que se desprover de todos os preconceitos, de tudo que você... de tudo aquilo que te limita, sabe? O pessoal tá falando muito em crenças limitantes, é um pouco isso mesmo. Porque, assim, são conhecimentos que vêm dizem que mais de 3.000, 5.000 anos atrás que nasceu
o Ayurveda e o Yoga. E isso é um conhecimento que vem de seres que eles são descritos até como deuses, né, na literatura. Tem toda uma mitologia, tudo muito simbólico, tudo muito bonito. É muito forte, assim, ainda mais para quem gosta da alma humana e de coisas humanas, aproxima a gente muito do humano. Por exemplo, no Ayurveda é dito que saúde, sabe qual que é o sinônimo de saúde? É felicidade. Sabe o que é doença para o Ayurveda? É causa do sofrimento. Não é o sofrimento em si, mas é a causa do sofrimento. E que a gente deve buscar a longevidade. Ayurveda significa conhecimento ou ciência da vida longa, qualidade de vida, bem-estar, plenitude e paz são coisas possíveis, não são coisas inalcançáveis. Se você está no estado de presença, você já está em paz. Parece simples e é simples mesmo, basta você se permitir. Mas eu acho que na maioria das vezes o que acontece com a gente, que é ser humano, a gente vai buscar essas coisas no momento de dor. Seja lá, pela dor ou pelo amor, eu indico que você conheça o que é Ayurveda, o que é Yoga, o que é medicina tradicional chinesa, o poder do reiki, da cura, da energia de cura pelas mãos. Isso a física quântica comprova, não é, sabe, não é algo, o que essa pessoa está falando, não, tudo isso. E eu posso falar isso agora com muito mais liberdade, porque a ciência me permite. Eu adoro esse casamento da ciência com essas práticas. E hoje a ciência diz que nós somos seres que temos qualidades físicas, psicoenergéticas, espirituais. Nós somos seres espirituais também. Só que a ciência não tem como medir, não tem como provar, que nem Freud falava, não dá pra gente medir o quantum da sua libido. Não tem um termômetro, algo que mostra que nível que tá a sua libido, assim como não dá. A gente ainda não tem instrumentos, nossos 5 sentidos são limitados. Mas se você vai meditar, se você fecha os olhos, você consegue captar muito mais coisas. Acho que por isso que os cegos, eles com certeza eles têm sentidos muito mais aflorados do que os nossos. Porque pode perceber, se você começar a meditar, que seja 2 minutos. A diferença que isso vai fazer no seu sistema nervoso, sistema imunológico. Então, eu tô aqui para falar que eu passei até perfume para estar nessa live, pena que vocês não podem sentir. Mas a gente fica um pouco... Por mais que a gente tenha, né, tudo isso, a gente é tão humano como todos os humanos, né? E eu tô aqui, na verdade, porque eu sou ousada, corajosa e acredito nas práticas integrativas porque eu sinto no meu corpo. E aí, o que eu fiz hoje, enquanto eu tava me preparando para estar aqui com vocês? Eu comecei também, por conta dos benefícios que a ciência já comprova, por exemplo, do óleo essencial de lavanda. Ele é ansiolítico. E claro que eu estava ansiosa para estar aqui com vocês, né? Obviamente. E tava um pouco com frio na barriga, sabe aquela coisa? E aí eu tinha isso aqui. E, gente, esse aqui... Vocês podem comprar da marca que vocês quiserem, eu não sou garota propaganda de marca de óleo essencial nenhum. Mas olha, é uma delícia. Vocês não sabem o que é um consultório de uma terapeuta integrativa. Ele tem aroma, ele tem cheiro, ele tem velas, ele tem amor, ele tem cuidado. Ele tem humanidade, ele tem espiritualidade. Não estou dizendo que nos consultórios tradicionais não tem isso, mas a gente sabe que tem todo um código, né? De ética e de coisas que às vezes limitam um pouco o fazer do psicólogo, do médico.
E eu amo essa área porque nós somos realmente alternativos no bom sentido da palavra. E meu pai dizia que eu era rebelde. Eu nunca entendi. Falei, nossa, mas nunca fui rebelde, né? Eu acho que hoje eu estava pensando nisso. A minha rebeldia justamente é essa aqui. É ter ido e de repente, né, ter me deparado com essa o alternativo, no melhor sentido da palavra, está muito mais próximo da natureza, da terra, dos rios. Então, ter vindo aqui para a Serra da Mantiqueira foi o maior presente que aconteceu no meu destino, porque foi aqui que eu me aproximei de tudo isso, das plantas. Estou cada vez mais interessada nessas plantas, porque o Ayurveda usa muito as plantas. A terra é um lugar sagrado. E hoje, inclusive, eu estava assistindo uma infectologista da USP, a doutora, tem aqui o nome dela, doutora Esther Sabino, ela que sequenciou o genoma do vírus, do CORS, do SARS-CoV-2, que é o vírus do coronavírus, né? Essa doença coronavírus é causada pelo vírus SARS-CoV-2. E ela sequenciou o genoma desse vírus. O que ela viu? Que esses vírus são enormes, eles têm quase 30 mil pares de bases nitrogenadas. É 3 vezes o tamanho do HIV. Existem 4 gêneros desse vírus, 2 deles infectam a espécie humana. E aí, o que ela descobriu? Que nos últimos 20 anos a gente já teve 3 grandes epidemias causadas por coronavírus. E aí, eu estava falando da Terra, do planeta, por isso que eu lembrei dela, porque ela focou muito numa coisa. Nós, seres humanos, estamos mudando muito, estamos mexendo muito com a natureza. Então, ela falou que está na hora da gente repensar o nosso papel aqui nesse mundo, nossa relação com os animais, com o meio ambiente. É sabido que esse vírus surgiu nos animais, que os morcegos são os maiores hospedeiros, eles são os mamíferos que têm um sistema imunológico bem diferenciado. E eles acabam se tornando os maiores hospedeiros, eles e os roedores. E que mais? E recentemente também teve uma. Ela falou daquela coisa que matou muita gente, milhões de pessoas na China recentemente, que também foi um vírus que saiu dos porcos, dos morcegos foram para os porcos. E aí matou mais de 1 milhão de pessoas na China. Aí, isso tudo eu estava vendo no site da USP. O Dr. Jorge Calil também, que ele é diretor do departamento de imunologia do INCOR. E ele falou algo, gente, que é muito... é a realidade. Esse vírus veio para ficar. E a vacina, se nós formos otimistas, ele falou assim, mais otimista, uns 2 anos para a gente ter vacina. Tem gente falando em 1 ano e meio, no meio do ano que vem, de 2021. Mas ele acha, sendo otimista, ele acredita em 2 anos, se... Olha só, aí vem a questão econômica. São mais de 7 bilhões para a gente ter essa vacina. Então, o que estão fazendo? Lá no pessoal na USP, os médicos, cientistas maravilhosos, a gente tem que tirar o chapéu para esse pessoal da medicina, que esses pesquisadores e tudo mais... porque eles estão tentando desenvolver uma vacina aqui no país, porque daí o custo ele acaba sendo muito mais barato e nós brasileiros teríamos a preferência, né, em estar tomando essa vacina, pela vacina ser desenvolvida aqui. Mas para isso precisa ter união de forças, né? Porque os empresários não vão ter bilhões e bilhões. Precisava ter uma união mundial, na verdade, para que essa vacina saísse logo. Aí vão querer vender, aí vai ser aquela coisa toda, né? Então a gente tem que, gente, 2 coisas: orar e se proteger. Então, por isso que eu falo muito para os meus alunos, para os meus filhos, para o meu namorado, para todo mundo, que a gente tem que combater todos os vírus, como, assim, principalmente esses vírus respiratórios, né, que atingem nosso sistema respiratório.
com uma imunidade. E é isso, olha só, e isso vem de encontro. Inclusive, né, abrindo um parênteses, esse óleo essencial comprovado cientificamente de tea tree, ele é, se você inalar ele é anti-inflamatório. Olha só, intuitivamente, olha aqui, minha filha, eu já tenho alguns óleos aqui que já estão me ajudando aqui no combate à pandemia do Covid-19. Agora, gente, é bom deixar claro assim, a gente sabe que até hoje não tem um remédio, uma vacina, nada comprovado cientificamente como antiviral, especificamente para o Covid-19. A gente viu que aquela hidroxicloroquina lá já tiraram da ideia, foi descartada. Parece que agora tem uma médica aí que está usando o anticoagulante, que tá tendo bons resultados, e isso vem de acordo com que outro médico lá na USP, o patologista Paulo Saldiva, falava hoje dessa penetração do vírus, que ele penetra não só, né, o sistema respiratório, mas também o cérebro, e promovendo um excesso de coagulação no sangue, trazendo às vezes tromboses grandes. Então, assim, ele falou assim que a sorte é que a letalidade desse vírus ainda é pequena. Podia ser pior. Ele falou que a gente não ia dar conta se fosse pior. Porque, assim, 80% das pessoas infectadas, 5% acabam tendo óbito. 20% parece que vão para respiradores e alguns conseguem se recuperar. E então, assim, apesar de ser. É meio contraditório, né? Porque a letalidade não é muito alta, mas, no entanto, que ele falou, a mobilidade, por exemplo, na cidade de São Paulo, ele disse algo muito interessante, que está fazendo um estudo também da densidade demográfica, falando que o CEP da pessoa lá que mora em São Paulo tá tão ligado ao código genético do vírus, está super ligado ao CEP que a pessoa mora, ou seja, aqueles que não têm mais condições econômicas de ficar em casa, estão expondo mais as pessoas que têm que sair para trabalhar, um pessoal mais vulnerável acaba se contaminando com muito mais facilidade do que as pessoas que estão podendo ficar em casa. Mas, o que ele falou, que eu ia falar para vocês, a coagulação do sangue, né, que realmente coagula o sangue, e por isso o anticoagulante está tendo bons efeitos, mas não tem nada comprovado ainda, assim, cientificamente, são todos estudos. Mas, olha só, aí vem no dia onde eu vou chegar, com as práticas integrativas. Aí, no dia... Em maio agora, dia 22 de maio de 2020, o Conselho Nacional de Saúde aprovou uma recomendação para o Ministério da Saúde, onde conselhos estaduais e municipais de saúde e do Distrito Federal pedindo inclusão e divulgação das práticas integrativas e complementares em saúde, na assistência ao tratamento para combater a pandemia do Covid-19. Profissionais embasados nas práticas integrativas, que têm conhecimento, porque essas práticas, não adianta só ler no livro, você tem que praticar. É que nem yoga... porque yoga é uma prática, mas enfim, é passado de mestre para aluno, entendeu? E a gente tem que vivenciar e estudar. Então a prática e a teoria, elas têm que estar muito juntas, porque não dá pra gente fazer no outro aquilo que a gente não experimentou na gente. Enfim, e aí... As PICs, práticas integrativas e complementares, quando você vê PIC, é prática integrativa e complementar. Quais são elas? Você sabe quais são elas? Por exemplo, em 2017 eu soltei fogos, porque Ayurveda, Yoga, meditação, hipnose, biodança, tudo que eu amo, entrou pro SUS. Legalmente, assinado, carimbado, registrado, avaliado.
entendeu? Respaldo, a Organização Mundial de Saúde recomenda, entendeu? Eu também recomendo, por isso que eu estou aqui. E aí, o que estão pedindo mais ainda? Para que a gente esteja nas emergências, cuidando das pessoas infectadas com Covid-19 e também pedindo para que a gente amplie o cuidado na atenção primária de saúde. A atenção primária é porta de entrada do SUS. Nós temos que estar lá. Por isso que eu estou no CAPES, dando yoga. Entendeu? Porque nós temos que estar lá cuidando dos cuidadores e cuidando dos pacientes, porque os médicos, os enfermeiros, a moça que limpa o banheiro, a faxineira, o cara que faz o café, todo mundo tá em época de pandemia, no nível de ansiedade, de medo de contaminar o seu filho que está em casa esperando. Estressado, sofrendo, vendo as pessoas morrerem. A gente não tem ideia do que essas pessoas estão passando. Então essas pessoas também precisam de cuidado. A gente precisa estar junto, proporcionando um cuidado humanizado, um cuidado amoroso, um cuidado com respaldo científico, é o que nós temos agora. Por isso que eu estou aqui, por isso que vocês estão me ouvindo, porque a gente aqui no Ocidente, tudo tem que ter o carimbo da ciência para a gente acreditar. A diferença é legal, porque eu vi num livro uma vez que eu achei bem interessante, a diferença do estudioso, do estudante, do Oriente e do Ocidente, qual que é? Aqui no Ocidente, primeiro a ciência tem que comprovar para depois a gente querer experimentar, né? Para a gente dar crédito. Lá não, lá parte da experiência do sujeito. Então ele vai ler os benefícios da meditação, quais os benefícios da meditação para o cérebro, a neurofisiologia da meditação. Ótimo isso, né? Ótimo, lindo e importante, eu amo estudar isso. Mas lá o que eles fazem? Eles vão meditar. Porque aí, se você medita todo dia e vai somar a isso a teoria, aí fica um casamento tão perfeito que você fala de maneira apaixonada para os seus alunos. Você passa a verdade, entende? Então, assim, gente, eu recomendo. Eu recomendo só coisas boas, viu? Vocês podem me seguir, inclusive. Então, olha só, agora vamos falar dos artigos científicos. Manejo clínico, olha só, eu tô com um documento aqui. Eu participei de um congresso online. Sabe que eu nunca estudei tanto como eu tô estudando nessa época de pandemia? Nossa, parece que a gente está trabalhando e estudando mais, não parece? Então, eu participei de um Congresso Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Pode sair, Ale. Depois você volta. A gente vai estar, acho que 24 horas aí na Unital. Obrigado, viu, por vocês estarem todos aí comigo. Mas então, eu participei de um Congresso Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que foi uma parceria entre o Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa, a Rede MTCI das Américas e a Organização Pan-Americana de Saúde. E aí, foi desenvolvida uma estratégia de busca. Foram buscar o quê? Pessoas com doenças virais respiratórias, epidêmicas e pessoas com sintomas de infecção por Covid-19. E também temas relevantes de saúde mental, intervenções farmacológicas relacionadas à medicina tradicional e complementar, como a fitoterapia, a antroposofia, o Ayurveda, e também intervenções não farmacológicas, como yoga, meditação, tai chi. Tudo isso, gente, entrou para o SUS em 2017. Chantala. Vocês podem pedir, inclusive, para marcar uma consulta aqui no Centro de Práticas Integrativas e Complementares de Pindamonhangaba.
Você pode pedir para marcar um reiki, você pode pedir para marcar uma reflexoterapia, você pode pedir para marcar uma consulta ayurvédica com a melhor terapeuta que a gente colocou lá, que é a Murti, que morou 15 anos na Índia, cuidou de indiano. Se formou aqui em Nova Gokula, depois com o Dr. Ruguet, foi para a Índia. Ela conhece todas as plantas medicinais que você possa imaginar. E, inclusive, ela que me falou do chá de quebra-pedra que eu tomei e, enfim, até fui embora do hospital que minha dor passou. Então, assim, é incrível essas plantas e a sabedoria desse povo. Então, como eu estava falando, que graças à Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, implementada aqui no nosso país, embasada pela Organização Mundial de Saúde, que hoje a gente pode ir no SUS aqui em Pindamonhangaba fazer uma massagem ayurvédica. Por isso que você pode chegar lá no SUS aqui em Pinda e fazer aula de yoga comigo. E, inclusive, eu tô esperando vocês, viu, gente? Assim que voltar, eu vou avisar vocês. E, então, é o seguinte, foi feita essa busca, né? E aí, essa pesquisa, ela foi realizada nos bancos de dados da PubMed e Biblioteca Virtual em Saúde, BIREME. Aí teve alguns critérios de inclusão para essa pesquisa. Estudos que são estudos clínicos controlados, revisões sistemáticas com meta-análise em humanos para qualquer faixa etária, revisões não sistemáticas relevantes, intervenções das medicinas tradicionais complementar e integrativa, estudos em português, espanhol e inglês. Aí realizaram 634 estudos em 12 países, incluindo Estados Unidos, Holanda, Reino Unido, China, Alemanha e Brasil. Sabe que Brasil, ele é um dos maiores referências no mundo em práticas integrativas e complementares? Porque a gente tem um saber ancestral que vem lá dos índios, das mãezinhas que fazem parte, das parteiras, do pessoal que lida com a terra. A gente tem que tirar o chapéu para essas pessoas que às vezes não tem dente, mas tem um saber que é de tirar o chapéu. A gente tem que aprender com eles. Aliás, eu quero fazer uma imersão numa aldeia indígena. Você aí que tiver algum índio, que você conheça um cacique, pode me chamar, que eu tô louca para fazer uma imersão. E eu quero sim ministrar uma palestra para jovens numa escola pública. Quero sim, Fábio, você pode falar comigo. Meu Instagram é Dani_Daia. Quero sim, pode contar comigo. E obrigado pelo convite, que eu adoro falar e me comunicar, é meu Dharma, meu Dharma. Dharma, depois eu explico para vocês o que é, mas é como se fosse aquilo que a pessoa veio para fazer, é Dharma. Então, aí, olha só, a pesquisa que eu estava falando, dos 634 estudos, 127 foram incluídos nessa base de dados da PubMed por atenderem os critérios de inclusão. Aí, qual foi o desfecho dessa história? O que foi constatado através das práticas integrativas e complementares? A melhora da imunidade, efeito antiviral em vírus respiratórios, tratamento complementar eficaz sobre os sintomas de infecções respiratórias e contribuições inúmeras para a saúde mental. Porque tem muita gente morrendo mais de medo, de estresse, de ansiedade, comendo feito doido em casa em época de pandemia, do que às vezes morrendo pelo coronavírus. Então vocês imaginam que pessoas que já têm o hábito antes da pandemia, por isso que a gente tem que mudar nossos hábitos hoje, agora, nossa alimentação. Lugar de médico é na cozinha. Existe um livro com esse nome, do Dr. Alberto Gonçalves, e lugar de médico realmente é na cozinha também, porque o que a gente come afeta diretamente nosso sistema imunológico, nosso bem-estar emocional. Então, assim, se você já tem esses hábitos antes de uma pandemia, você está tranquilo durante a pandemia. Por isso que eu estou tranquila. Porque, graças a Deus, eu comecei a mudar
de forma muito natural os meus hábitos lá em 2013. Quando eu comecei a me introduzir um pouco mais nesse mundo voltado para a terra, para espiritualidade, eu sempre fui muito ligada, né? Sempre tive muito isso. Mas me voltar de maneira mais científica até e vivenciando isso no meu corpo, na minha história. Então, se a gente não vai pelo amor, a gente vai pela dor. Então, eu tô pedindo para que vocês façam mudanças de hábitos através do amor. Não deixa chegar a dor primeiro. Porque daí vai... Não precisa doer, né? Por que a gente tem que doer? Vamos fazer pelo amor primeiro. Então, quem já tem mudança, e o Ayurveda foca muito nessa questão de mudanças de hábitos, porque já tem um Dinacharya, que são hábitos diários que a pessoa passa a ter na sua própria vida, introduzir na sua rotina, desde alimentação, meditação, as massagens com óleo, tudo com muito óleo, tudo com muito aroma, muito óleo, muito cuidado. Os óleos, eles acabam lubrificando todos os tecidos. E aí seus ossos, até os ossos ficam melhores, a pele, o cabelo, a imunidade, tudo. E vocês veem que a grande questão aqui do tratamento em práticas integrativas e complementares... Gente, será que eu já passei da hora? Que horas são? Mas, enfim, o tratamento geral em práticas integrativas e complementares diz a ciência que vem como no manejo modulando a imunidade. Então, o tratamento segue 3 etapas: modulação da imunidade e manutenção da saúde mental para a resiliência em diversas situações, manejo dos sintomas, reduzindo a inflamação com terapias naturais e alimentos, recuperação pós-fase aguda com fortalecimento do organismo, nutrição e suporte mental e emocional. Resumindo, Ayurveda puro, né? Sabia que dizem os deuses que a Ayurveda veio para a humanidade numa época de muita... As pessoas estavam muito doentes. Então, como misericórdia de Deus, é isso que é dito. Você pode ver isso como mitologia, mas é isso que é dito. E aí, houve uma época em que o Ayurveda apesar de ser tão completo, estava faltando, algumas pessoas precisavam de algo mais. Aí sabe o que deram? O yoga. É isso que diz, é bonito isso, né? Embora yoga esteja dentro do Ayurveda. Porque a Ayurveda pede pra gente ficar... Sabe o silêncio? O silêncio que restaura, que é meditação, que é yoga, o movimento. Então, essas práticas trabalham diretamente o sistema imunológico. É comprovado cientificamente. Hoje eu li vários artigos sobre os benefícios de esportes, por exemplo, em épocas de pandemia. E o quanto... Mas existem exercícios e exercícios, dizia esse artigo. Por exemplo, exercícios que focam muito na competição, que trazem muito esforço físico, muito estresse. Isso acaba sendo ruim para a imunidade. Agora, exercícios que proporcionam um bem-estar, isso aumenta muito a imunidade. Gente, yoga, vou repetir 1000 vezes, yoga. Ayurveda. Enfim, e aí... Aí, gente, se vocês quiserem, quem quiser, eu mando todos esses artigos científicos que eu recebi desse congresso. Eu passei para umas colegas terapeutas, para uns grupos de yoga, porque conhecimento a gente tem que divulgar, né? Então aqui existem síntese de evidências e recomendações na prática naturológica. Então tem muita coisa interessante que é recomendada, inclusive a Organização Mundial de Saúde. A gente tem um site aí, um link do Observa Pix.
onde agora está tendo alguns artigos científicos, algumas revistas, e o primeiro número de revista agora das práticas integrativas no cuidado integral na Covid-19, terapia floral, equilíbrio para as emoções em tempo de pandemia. Esse aqui é a primeira revista. Então aqui vai te falar os benefícios de cada floral de Bach. Tudo com respaldo científico, gente. E aí, eu trouxe algumas coisas aqui. Aí algo que é muito legal, falando da alimentação em si, eles recomendam alimentos, frutas e verduras que para a gente repor nossos flavonoides, favorecendo a atividade anti-inflamatória. E aí, sabe o que tem flavonoide? Olha só, uvas. Olha só, eu tô totalmente equipada aqui com flavonoides. Uva, pimentão, verde, amarelo, vermelho. As frutas cítricas também têm bastante flavonoides. Olha só, uma receita mágica que eu vou passar para vocês agora, um chá. Façam, porque aqui em casa ninguém fica doente. A gente lida muito com prevenção nessas práticas. E o Ayurveda é o maior sistema de saúde, de prevenção e cura da humanidade. Eles dissecavam cadáveres. É um saber que é tão rico, tão vivo, que ele começou há milênios atrás, e a eficácia dele a gente tá mais que comprovada, porque hoje ela chega para nós, né? Então, assim, ó, ferve, vai lá fazer o chá, você pode tomar aí, não tem. Assim, se você tiver pressão alta, não vai tomar muito chá, porque vai gengibre, né? Sim, a gente tem que tomar com bastante critério as plantas medicinais, porque tudo pode ser remédio ou pode ser veneno, depende da dose, tá? Então, por favor, por exemplo, eles recomendam algumas plantas medicinais, mas tem as doses, algumas folhas, por exemplo, tá aqui, eu até peguei a foto para vocês verem, da Sambucus nigra, conhecida como sabugueiro. E ela é anti-inflamatória, antimicrobiana. Vamos ver se vocês veem a foto. Essa frutinha aqui, ó. Chama sabugueiro. A parte dela que é boa, qual que é? As folhas, as flores e a parte interna do caule. E sempre secos, porque se a gente pegar essa planta fresca, ela é tóxica. Então, assim, plantas têm que ser administradas por alguém que realmente conheça, faça o uso. Daí, nesses artigos, recomendo, daí tem dose para criança, tem dose recomendada para idoso, tem as contraindicações. Mas aqui eu tô dando uma geral assim de alimentos que tem flavonoide, que né, a gente pode estar se alimentando em casa. Caiu tudo aqui em cima da minha gata. Alho, gengibre, cúrcuma. Cúrcuma é um anti-inflamatório poderosíssimo, tá vendo? É um rizoma que ele nasce dentro da terra. É irmã do gengibre ou prima, né? Como você achar melhor. Se você tiver problema com seus primos, você pode chamar o gengibre de irmão. E aí, um chá, olha só, um chá que é bom, hein? Mas quem tem pressão alta, gengibre não é muito bom, só um pouquinho. E aí você ferve a água, descasca o gengibre, ó, esse gengibre está descascado. Você corta ele assim em cubinhos, desfia ou rala. Joga na água, deixa ferver lá junto com a água uns 3 minutinhos. Depois você vai colocar no seu copo, pode até deixar as raspas de gengibre no copo, na xícara. E aí você acrescenta limão, pode colocar lá meio limão e mel. Aí você toma isso. Isso é muito bom para a imunidade, viu? E até se você tiver com dor de garganta, até depois que você já tá com dor, é bom. E eu recomendo muito porque, assim, eu era uma alopática, cética e paulistana. Não que os paulistanos sejam céticos, nem alopáticos. Mas a gente não tá perto da Serra da Mantiqueira lá, não tem essa dádiva, né, de estar conhecendo pessoas
né, tão espiritualizadas e tá com o pé na terra, na água, e de repente a Ayurveda e Yoga entram na sua vida, e Yoga entrou na minha vida quando eu fui fazer o curso de Yoga na Unital com o Dene Galdeano, que eu recomendo muito esse curso de formação. Inclusive, ele que coordena o curso que eu vou dar de Yoga e Qualidade de Vida, que são aulas de Yoga, né, de 1 hora, toda semana. Já tem lá as inscrições, quem quiser fazer aula comigo. E Yoga entrou na minha vida, assim, e mudou toda. Mudou mais ainda tudo, assim, foi muito transformador. Por isso que eu recomendo tanto. Existem processos de Kriya Yoga, que são yogas de limpeza, e não é só limpeza física, sabe? Tudo a gente está trabalhando o corpo sutil, o campo sutil. Então, quando você está fazendo um pranayama, que é um exercício respiratório, né? Expansão e controle da respiração, a gente não está só trabalhando o nosso aparelho respiratório, a gente também está limpando as nossas emoções. A gente também tá tirando as toxinas da mente. Por isso que é tão lindo. E você sente isso na sua vida. Nas aulas de yoga, eu lembro, quando eu fiz o curso de formação, eu chorava, assim, as lágrimas escorriam. Era tanta limpeza, foi tão bonito. E aí eu tenho o Dene como um mestre, assim, de yoga. E agora, em época de pandemia, eu também aderi às aulas do Instituto Gurukula, que é o instituto que ele coordena. Então, eu tenho aula com ele, com a Roberta e com a Ana. São 3 queridos e tá me fazendo muito bem, é muito bom, né, ter esse contato direto, assim, com o mestre, porque existe um vínculo, né, que a gente cria, assim, e uma gratidão muito grande. E é bom estar sempre em contato com essas pessoas, nos inspiram. Então, eu sou muito grata, espero ter feito o que eu vim para fazer. E perguntas, eu não sei, tô meio perdida nas horas, mas fiquem à vontade para fazer perguntas. E espero que eu tenha deixado claro, assim, para vocês o que eu vim fazer. E experimentem as práticas integrativas, olhem para isso com amor, com o peito aberto, com a mente aberta, desprovidos de julgamentos, de preconceitos, e que eu desejo que toda a medicina, de uma maneira geral, abrace essas práticas, que a gente, os terapeutas integrativos, os médicos, os enfermeiros, todos façam uso dessas técnicas, como a gente vê lá no Albert Einstein, por exemplo, que tem mindfulness para os pacientes e os benefícios que essa técnica tem, por exemplo, todo um protocolo para redução de estresse, ansiedade, obesidade. Então, é tudo muito eficaz, tudo muito... Por incrível que pareça, você sente os efeitos de uma prática de yoga em 1 hora. Você não sai do jeito que você entrou numa aula. Você não sai do jeito que você entrou num consultório de um terapeuta integrativo. Porque é muito cuidado, né? É muito amor, é uma maneira muito holística o olhar para o homem. Então a gente procura cuidar do ser humano em todos os âmbitos. E obrigada, meu amor. Te amo. Meu namorado. Então tá bom, gente. Um beijo, viu? No coração de todo mundo. Obrigada pelos coraçõezinhos, pela atenção. E fiquem com Deus. E não esqueçam que saúde é felicidade. Um beijo. Tchau.